O gênio reduzido a um sorriso. A imagem é conhecida no mundo inteiro. Um quadro relativamente pequeno, protegido por vidro, multidões disputando segundos diante dele. A Mona Lisa se tornou mais do que uma pintura, virou um ícone cultural absoluto, reproduzido em camisetas, memes, capas de livros e campanhas publicitárias. Para milhões de pessoas, Leonardo da Vinci é a Mona Lisa. O sorriso enigmático passou a resumir um homem inteiro, como se aquele rosto fosse a explicação definitiva para o maior gênio do Renascimento. É como se a obra fosse a capa de um livro muito maior, e quase ninguém tivesse curiosidade de virar a página. Esse reducionismo não aconteceu por acaso. No mundo moderno, Leonardo foi reempacotado como um personagem cercado de mistérios ocultos, símbolos secretos e conspirações milenares. Poucas obras ajudaram tanto a consolidar essa imagem quanto O Código da Vinci. O livro transformou o artista em um mestre de sociedades secretas, criptógrafo obsessivo e guardião de verdades capazes de abalar a Igreja. A fórmula funcionou. Mais de 80 milhões de cópias vendidas, um filme visto por centenas de milhões de pessoas e uma geração inteira convencida de que o verdadeiro legado de Leonardo estava escondido dentro de pinturas, esperando para ser decifrado como um quebra-cabeça. Um atalho narrativo perfeito, simples, sedutor e, acima de tudo, falso. A história real é bem menos cinematográfica e muito mais impressionante. Quando se afasta o véu das teorias conspiratórias, sobra algo que raramente ganha o mesmo destaque. Leonardo não pensava como um artista decorativo, nem como um místico cifrador de mensagens. Ele pensava como um engenheiro, um observador obsessivo da natureza, alguém que tentava entender como o mundo funciona em seus mínimos detalhes. Enquanto o público procura segredos nas telas, o verdadeiro Leonardo está espalhado em milhares de páginas rabiscadas, cheias de cálculos, esquemas e perguntas práticas sobre água, movimento, força, anatomia e voo. Esses registros existem, estão preservados em códices, especialmente no maior deles, o Codex Atlanticus, um conjunto caótico, técnico e profundamente humano de ideias em estado bruto. Ali não há mapas do Santo Graal, nem pistas sobre linhagens secretas. Há pontes móveis, máquinas de guerra, estudos de pássaros, projetos de mergulho e tentativas de compreender fenômenos que só seriam dominados séculos depois. Talvez o verdadeiro mistério de Leonardo nunca tenha estado escondido em suas pinturas. Talvez ele sempre tenha estado escancarado em seus cadernos, e simplesmente aprendemos a olhar para o lugar errado. A mente em movimento. Leonardo da Vinci não se via, em primeiro lugar, como um artista no sentido moderno da palavra. Pintar não era um fim em si mesmo, mas um instrumento. Para ele, a arte funcionava como uma linguagem visual capaz de revelar verdades sobre o mundo físico. Essa visão o coloca como um dos exemplos mais completos do humanismo renascentista, alguém que acreditava que compreender a natureza era uma forma de compreender o próprio lugar do homem no universo. Seus quadros não eram apenas belas imagens, mas experimentos visuais, tentativas de capturar leis invisíveis que regem luz, forma, proporção e movimento. No centro dessa mentalidade estava um princípio que Leonardo repetiu ao longo da vida: saper vedere. Saber ver. Ver, para ele, não era um ato passivo, era um método. Exigia treino, paciência e disciplina intelectual. Leonardo acreditava que os olhos eram a principal ferramenta do conhecimento humano, superiores até mesmo às palavras. Tudo começava pela observação direta: o fluxo da água, o voo dos pássaros, a musculatura sob a pele, o modo como a luz se dissolve na sombra. Antes de formular qualquer ideia, ele observava. Antes de explicar, desenhava. Era um tipo primitivo e extremamente avançado de método científico, baseado na experiência visual e na comparação constante entre fenômenos. Essa obsessão em observar se refletia em um hábito quase compulsivo de registrar tudo. Leonardo andava sempre com pequenos cadernos, onde anotava ideias, dúvidas, listas de tarefas e esboços aparentemente desconexos. Não havia hierarquia clara entre assuntos nobres e triviais.
Na mesma página, ele podia rascunhar um estudo anatômico detalhado, calcular a medida de uma fortaleza e anotar a necessidade de comprar cadarços ou óculos. Para Leonardo, tudo fazia parte do mesmo esforço intelectual, entender o funcionamento do mundo ao seu redor. Uma dessas listas de tarefas que sobreviveram ao tempo é reveladora. Nela, Leonardo se compromete a medir cidades inteiras, estudar o movimento do Sol, procurar livros de matemática e consultar especialistas em hidráulica, tudo isso lado a lado. Não há indício de um artista preocupado apenas com encomendas ou prazos estéticos. O que se vê é um eterno estudante, alguém incapaz de desligar a curiosidade. Seu problema nunca foi falta de ideias, mas excesso delas. Ele começava mais projetos do que conseguia terminar, movido por uma mente que saltava de um tema ao outro sem pedir permissão. Essa forma de pensar ajuda a entender por que Leonardo produziu relativamente poucas pinturas concluídas, mas deixou milhares de páginas de anotações. O legado principal não estava nas obras finalizadas, mas no processo. Arte e ciência, para ele, não eram campos separados, eram duas faces da mesma tentativa de traduzir a realidade em formas compreensíveis. Leonardo não queria apenas representar o mundo, ele queria desmontá-lo, peça por peça, para descobrir como tudo se encaixa. E essa pergunta, mais do que qualquer quadro famoso, é o verdadeiro motor de sua genialidade. Mas onde afinal esse pensamento ficou registrado de forma mais pura? Se você chegou até aqui, é porque curte explorar os mistérios do universo tanto quanto a gente. Então não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui no Estúdio Quântico, ciência e música se encontram em conteúdos que despertam a mente e inspiram a alma. Confira os vídeos que estão nos cards finais, tem muita coisa boa te esperando.